Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: Eu sou a verdadeira videira, e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que em mim não dá fruto, ele o corta, e todo ramo que dá fruto, ele o limpa para que dê mais fruto ainda. Vós já estáis limpos, por causa da palavra que vos falei. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, assim, se não permanecer na videira, também vós não podereis dar fruto, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira e vós os ramos. Aquele que permaneceu em mim e eu nele, esse produz muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quem não permanecer em mim será lançado fora como um ramo e secará. Tais ramos são recolhidos, lançados no fogo e queimados. Se permanecerdes em mim e minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e vos será dado. Nisto meu Pai é glorificado, que deis muito fruto e vos torneis meus discípulos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eu sou a videira e vós os ramos. Aquele que permaneceu em mim e eu nele, esse produz muito fruto. Queridos irmãos, nós nascemos para produzirmos frutos na vinha do Senhor. Ele que vem ao nosso encontro, Ele que toca a nossa humanidade, a fim de que possamos então produzir para o mundo frutos que possam construir o reino do Senhor. Deus se direciona para nós e nós, voltados ao seu amor, então deixamos com que Ele possa, na nossa vida, poder construir o seu bem-querer, deixamos com que Ele possa tocar a nossa humanidade e permitirmos que no mundo possamos então nos colocar ao seu serviço. Há uma frase que diz que quem não serve, quem não se coloca numa vida para servir, não serve para viver. E com isso nós compreendemos que para sermos no mundo sinal e presença do Senhor, nós devemos fazer a experiência com Ele, esta experiência que toca a nossa vida, esta experiência que transforma o nosso íntimo, a ponto de não podermos mais ficarmos sozinhos, isolados, mas ao contrário, uma vez tocado por Ele, somos então chamados a produzirmos no mundo, a darmos testemunho do seu amor. Somos as testemunhas de Cristo Jesus. Somos este sinal do reino dos céus que acontece hoje no meio de nós, a partir da nossa adesão, a partir da nossa abertura a Deus, a partir do louvor que Ele gera em nós. Na primeira leitura nós ouvimos o apóstolo Paulo, que é chamado a testemunhar onde ele é enviado o amor do Senhor entre os seus. E nós vimos que nem sempre quando nós anunciamos, vimos em Paulo, nem sempre quando anunciarmos a palavra do Senhor, quando dermos testemunho de sua palavra, nós seremos entendidos, nós seremos bem acolhidos, mas não é por causa disso que nós vamos desistir. Devemos, pois, fincar o nosso coração em Deus para nele permanecermos. A nossa consciência deve estar tranquila, porque nós estamos fazendo não aquilo que queremos,
mas estamos exercendo no mundo a missão que Ele confiou a todos nós. Desta maneira também, ouvimos que a comunidade ela crescia em quantidade e intensidade a partir do Espírito que nela então habitava. O Espírito do Senhor que deseja habitar o nosso coração, o Espírito do Senhor que também deseja visitar a nossa vida e nos dar a vida nova. Celebrar a Páscoa é deixar que este Cristo seja a luz de nossa vida. Celebrar a Páscoa é permitir que a água do Senhor, a água do Espírito, possa então entrar em nós, para que nós possamos então, a cada dia, sermos renovados. O cristão é chamado a isso, a todos os dias fazer do encontro do Senhor uma oportunidade de poder ser mais para Deus, de fazer do encontro do Senhor a oportunidade de poder renovar o seu coração e, chamado à conversão, poder então se colocar à disposição e a serviço daqueles que o Senhor confia a nossa vida. É desta maneira que nós então servimos. É dessa maneira então que nós nos colocamos na doação a Cristo Jesus, unido a Ele. Nós somos chamados então a fazer com que, abraçando o seu mandamento, conhecendo mais de perto a Cristo Jesus, sejamos então como verdadeiras testemunhas que dão louvor e graça de tudo aquilo que Ele realiza no meio de nós. Isso nós ouvimos na segunda leitura, em que nos exorta para que possamos ouvir a palavra do Senhor, deixar que esta palavra entre no nosso íntimo, a ponto de nós, então, já não simplesmente somente escutarmos, mas fazermos da nossa vida uma ação concreta desta palavra. A palavra de Deus não é simplesmente para ser bela, não é simplesmente para nós acharmos bonito, nossa, que lindas palavras de Jesus, que lindos são os seus ensinamentos, mas o cristão é chamado a muito mais, a dar um passo à frente para que possa deixar que esta palavra seja então a razão de nossa vida, o motivo de nós todos os dias acordarmos para fazermos com que esta palavra seja então um acontecimento no meio de nós. Muitos de nós podemos achar que a palavra é algo assim muito distante de nós e nós nem sequer chegamos perto. Quantos de nós não têm o hábito ainda de todos os dias recorrer à palavra de Deus, de deixar que esta palavra nos envolva, deixar que esta palavra toque a nossa vida, deixar que esta palavra seja esperança para os nossos dias, e nisso nós vamos então fazendo uma experiência de um Deus distante. Porque quando nos aproximamos da palavra, nós nos aproximamos de Deus. Quando nos aproximamos da palavra, nós nos aproximamos no conhecimento a Jesus Cristo e como discípulos, como vimos no Evangelho, que somos, nós vamos fazendo com que esta palavra possa então fazer parte do cotidiano de minha vida, a ponto de eu viver na minha história aquilo que a palavra de Deus traz como luz para a minha vida. O Evangelho, com esta simbologia que hoje é trazida para nós, da videira e dos ramos, nos faz compreender que, distantes da videira verdadeira, que é Jesus, nós não poderemos então produzir frutos. Distantes, cortados da verdadeira videira, que é o Senhor, nós não poderemos então nele permanecer, a ponto de sermos para o mundo os frutos que o Senhor espera que nós assim possamos desempenhar. Eu sempre costumo dizer que ninguém nasceu para ser à toa, né? Nós nascemos
para servir. Nós nascemos para fazer uma experiência do Senhor e nessa experiência nos colocarmos como estas testemunhas do Cristo ressuscitado, que colocando-se no mundo, como estes que testemunham o amor do Senhor, conseguem então tocar e alcançar outras vidas, para que possam também fazer a mesma experiência de nós, para que possam também colocar-se à disposição do Senhor. Distantes do ramo, distantes da videira que é o Senhor, e nós somos os ramos, nós não conseguiremos no mundo ser aquilo que Deus quer. Porque como ouvimos na palavra, sem mim nada podeis fazer, diz o Senhor. Podemos e corremos o grande risco de querermos ser no mundo alguma coisa ou muita coisa, distantes do Senhor. E Ele diz, com toda clareza para nós, que se nós, os ramos, não estivermos unidos a Ele, que é a videira, nós não conseguiremos então somar. Nós não conseguiremos sair das situações que a vida nos coloca, porque somente estando nele é que nós conseguiremos atingir a força necessária para podermos diariamente continuar a nossa caminhada. Hoje nós apresentamos essas crianças que na próxima semana serão batizadas, e todos nós aqui somos chamados, já batizados, a produzirmos estes frutos que o Senhor espera de nós. Não podemos cruzar os braços, não podemos achar que as coisas vão cair do céu, sem antes nos colocarmos em direção ao Senhor e deixar que Ele visite o nosso coração, produza em nós a seiva necessária para que nós então, nutridos dele, possamos nos colocar a serviço daqueles que o Senhor confia a nós. Confiemos, irmãos, na palavra do Senhor, acolhamos os seus mandamentos e possamos colocar em prática o amor que dele recebemos, no amor que somos chamados então a nutrir e a viver entre nós. Sem Cristo nada podemos, sem Cristo nada somos. Reconhecemos, irmãos, e tragamos para o nosso coração esta grande certeza de que dele precisamos, para que possamos no mundo acolher a felicidade que só dele pode vir, a felicidade que somente ele pode nos dar. E isto nós só alcançaremos quando a nossa vida estiver entregue a ele, que é a verdadeira videira. Na simbologia da videira e dos ramos, nós podemos entender melhor quando no cultivo das plantas nós percebemos que é preciso ali podar o que é necessário, retirar o que já não presta, colocar a terra nova, colocar a água para que possa então a vida florescer. Também em nós, quando já não estamos tão bem, precisamos retirar os excessos que não nos ajudam a florescer, retirar a terra ruim e colocar a terra nova, sem deixar com que a água possa nos lavar, nos purificar. Esta água que é o Espírito do Senhor, que visita a todos nós, para que sejamos no mundo criaturas novas. Com Cristo nós tudo podemos, porque Ele, unido a nós, nos faz então, na sua vinha, nos produzirmos então frutos que possa agradar o coração do Senhor. Não pensemos e não tenhamos então a distração de querermos agradar a todos. Nós nem sempre, nunca vamos fazer isso. Mas tenhamos a certeza, a convicção de que sim, somos chamados a agradar o nosso Deus, para que unidos a Ele, possamos então permanecer no Senhor, que é luz verdadeira, que é sinal de esperança, de salvação a todos nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.